Glória a Deus. Queridos, vocês que estão conosco pela primeira vez, nós somos muito simples, porém nós somos apaixonados por Jesus. Somos uma igreja que não tem nenhum tipo de ostentação, nenhum tipo de... Não, né, irmão? O importante é nós estarmos fluindo na nossa simplicidade, porque Jesus ama as coisas simples. Ele disse, se você quer ser simples, aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração, então você vai encontrar descanso para a tua alma. A bispa acho que pregou domingo passado, não foi? Se bem que ela foi para um outro caminho, ela não explorou tanto essa questão Você explorou mais a questão do... alívio, encontra alívio. Recebe um convite de Jesus, você vai, recebe um convite de Jesus, você recebe alívio. Aleluia. Então, Jesus é o Senhor dos humildes. Ele é o Senhor dos humildes, e glória a Deus por isso. Eu quero repartir esta palavra que o Espírito Santo tem queimado no meu coração em relação a esse tema, que ao meu ver é algo tão importante para as nossas vidas, que vai abordar duas coisas muito importantes. E eu preciso ficar atento, porque não tem como eu me desvencilhar tão facilmente destas coisas, porque foram estabelecidas pela própria mão de Deus. E capítulo 2 de Gênesis, como você sabe, é o primeiro livro da Bíblia, que fala ali de toda a formação, de toda a criação, de todo o projeto, de toda a articulação de Deus para a terra. E ali Deus começa a fazer coisas tão tremendas, então começa a nos apresentar um Deus criativo, começa a nos apresentar um Deus que é soberano, poderoso, infinitamente maior do que podemos pensar ou imaginar. E aqui Gênesis capítulo 2, que vai falar a respeito, quando Deus, ele vê todas as coisas que ele criou, as coisas eram todas tremendas, boas, e ele faz todas as coisas com uma perfeição poderosa. E aqui Gênesis, ele vai falar algumas coisas interessantes, só que eu quero, antes de Gênesis capítulo 2, eu quero que você abra Gênesis capítulo 1, um pouquinho antes, Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse assim a palavra, Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim a palavra: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Olha, querido, o que Deus está dizendo? Deus está numa reunião com o Filho e com o Espírito Santo. Depois de Deus ter criado todas as coisas, ele disse assim, também disse Deus, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem. Diga, homem, conforme a imagem de Deus. Diga, Deus me fez conforme o quê? Conforme a sua imagem. Diga forte, diga, eu sou feito, quem? A imagem de Deus. E disse assim a palavra do Senhor, diz, este homem que eu vou criar, este homem ele vai dominar, diga dominar. Mas não é dominar no sentido pejorativo da coisa, é no sentido de governo. É no sentido de este homem que foi criado por Deus, ele tem a autoridade, ele tem foi delegado a ele, que Deus disse assim, vamos fazer um homem, e este vai ser a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem a ele domínio sobre todas as outras coisas que eu criei. Logo, o homem não foi criado para ser dominado por nada. Ele foi criado para dominar. Agora no verso 27 diz assim, criou Deus, olha só, vai lá no 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem,
A imagem de Deus o criou, quem? Quem? Diga assim, homem e mulher os criou. Diga assim, criou Deus. Diga, criou Deus. O homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Pastor, você vai entrar na questão de ideologia de gênero ou alguma coisa? Não quero nem saber desse assunto. Se bem que esse assunto é importante para nós tratarmos. Mas não é isso que nós vamos dar, através da unção do Espírito Santo, dar enfoque. Diga assim, criou Deus. Coloca isso no teu coração. Diga bem forte, criou Deus. Homem e mulher. Conforme a sua imagem e a sua semelhança. Diga, criou Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga, Deus criou. Homem e mulher. Parecido com ele. Então, o homem e mulher criado é parecido com quem? Diga, o homem e mulher, criado por Deus, é parecido com ele. Quem se alegra com isso? 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 Eu me alegro com isso. Estou muito feliz. A cara de quem está muito feliz. Amém. Diga assim, homem criado pelas mãos de Deus. Diga, homem criado por Deus é parecido com quem? Com quem? Ok. Agora, querido, presta atenção. A Bíblia está dizendo que Deus criou homem e mulher juntos. Presta atenção, Rogério. Deus criou, estou falando do plano da criação. Deus criou o homem e a mulher juntos. Está falando que criou separado aqui, não? Não. Criou? Diga, criou junto. Não criou um para depois criar o outro. Deus está dizendo aqui, criou homem e mulher. Está escrito preto no branco. E qualquer tradução que você for procurar da Bíblia, está escrito exatamente isso. Homem e mulher, Deus criou juntos, conforme a imagem e semelhança dEle. Então não tem um maior, outro menor. Não tem um mais importante, o outro menos importante. Deus criou os dois juntos. E os dois são parecidos com Ele. Não é só os homens. Também não só as mulheres, para elas não ficarem se achando. Os dois foram criados por Deus, parecidos com Ele. Só que um detalhe, querido, eu quero que você preste bastante atenção para você absorver a unção desta palavra. Deus criou homem e mulher, conforme a imagem e semelhança dele. Só que eu quero que você vá para Gênesis, capítulo 2, verso 27. Gênesis capítulo 2, verso 7, é isso mesmo, verso 7, volta. Então formou o Senhor Deus o homem, da onde? Da onde? Diga, formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma. Agora, pastor, parece que tem uma coisa aqui que está meio confuso. Parece que tem alguma coisa aqui que está meio que... está meio em contradição. Por quê? Gênesis capítulo 1, verso 27, não está dizendo que Deus criou o homem e mulher, porque só aqui Gênesis capítulo 2, verso 7, está dizendo que Deus forma o homem. Deu um nó na cabeça. Vamos lá de novo, ó. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz que Deus cria. Diga assim, uma coisa é a criação,
Outra coisa é a Deixa eu te dizer aqui algo interessante que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Nesses dois textos que nós estamos lendo, aqui está falando das duas identidades que eu e você temos. A identidade do homem espiritual e a identidade do homem natural, carnal. Você está ligado aí, que senão você não pega essa mensagem. Isso aqui está falando, Michele, das duas identidades que eu e você trazemos dentro de nós. O homem espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. E o homem carnal, que não passa de pó da terra. O homem criado por Deus, ele traz consigo a imagem e semelhança do seu Criador. O homem formado, ele traz a semelhança da sua origem. Qual que é a origem do homem formado? Diga, a origem do homem formado é pó da terra. E eu quero te fazer uma pergunta. E você que conhece a Bíblia já vai saber. O que o Senhor disse para este homem formado? És pó, e ao pó, qual que é a origem? Pó. Qual que é o destino? Olha para esse bonecão que está do seu lado, em você mesmo, fala assim, a origem desta matéria é pó. O destino já está definido. E esta matéria tem prazo de validade. Uns menos, outros não sei. Tem uns que a prazo de validade é curtinho. O meu já está demorando 58, aleluia. Já estou no lucro. Não, aí. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, diga assim, não importa com a idade que este homem, bate aí e diga que este homem formado tem, o destino dele não tem como mudar. Agora, ok, pastor, você está falando isso para mim, eu fiquei até meio triste. A questão eu preciso entender nesta manhã. A minha identidade em Deus. Que este é o homem espiritual, diz a minha identidade espiritual, diz a minha vida no Espírito, que esta não tem prazo de validade, esta é eterna. O criado não acaba, o formado sim. Aquele que foi criado por Deus à imagem e semelhança dele, este não desaparece. Este não tem data de validade. Este aqui, ele é eterno. Por isso, irmão, eu e você temos a natureza que volta para sua origem carnal. Mas a natureza espiritual, ela não morre. Ela é eterna, com Deus ou sem Ele. Vamos lá de novo. Qual que é a origem do homem que foi formado do pó da terra? Terra. Qual que é o destino dele? Qual que é a origem do homem que foi criado pelas mãos de Deus? Aonde que ele nasceu? Aonde ele estava quando este Adão foi formado do pó da terra? Aonde ele estava? Aonde ele tinha nascido? Ele já tinha nascido no coração do Pai. Então, antes de formar, ele cria. Antes de você ir no ventre da tua mãe, ele já te conhecia.
Salmo 139. Ainda era informe, ainda não tinha aparência nenhuma, mas o Senhor já me conhecia, e não só me conhecia, Ele já tinha escrito todos os meus dias no livro da vida. Aleluia, aleluia. Entenda esta palavra, querido. Entenda esta palavra. Ah, pastor, Deus escreveu meus dias no livro da vida. Por que eu estou vivendo essas desgraças? Porque você está sendo movido pelo que foi formado, não pelo que foi criado. Porque o que foi formado, irmão, é terra. E ele só vai puxar para as coisas da terra. Ele só vai puxar para as coisas da sua origem. Ele não quer saber das coisas espirituais. Ele não quer saber de se despir da vaidade, da arrogância, da mentira, do erro, das drogas. Ele não quer saber de nada, porque ele está puxando para as coisas da sua origem. E ele está certo. A questão é, a tua identidade espiritual, aonde ela está? Ela está dominando esse que foi formado, ou ela está sendo dominado por ele? Não pergunta para ninguém não, pergunta para você mesmo. Porque tu está achando que você vai conseguir dominar a tua carne? A Bíblia diz assim, cuidado com o teu coração, que ele é enganoso. Coração é o quê? Objeto de quê? Quem foi formado? A língua. É o quê? Pó. O que a Bíblia diz? Ninguém pode domá-la, se não tiver ação do foi criado. Está entendendo, Bacinella? A questão é que nós precisamos analisar aqui nesta manhã, rapidamente. Quem é que está dominando? Na tua vida, na minha vida. O bonecão que foi formado do pó da terra e vai voltar para lá. Não adianta, você é arrebatado. Nem você vai ser arrebatado, mas no céu você não entra com essa carne. Não, vai ter que transformar, tem que ter um corpo transformado. Essa carne, esse sangue não herda o reino do céu, porque a origem dela é terra. Eu vou ser arrebatado desse jeito. Vai nada, não vai. Na hora que você tirar o pé da terra, Deus já te dá um outro corpo glorioso, aleluia. Pastor, eu não sei por que eu não venço isso. Você não vence isso porque o que foi formado está dominando a tua vida. O que foi criado não está tendo espaço na tua vida. Porque o que foi criado, que traz a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, está apagado dentro de você. Está sufocado aí dentro. Essa matéria que é o homem formado está sufocando aquele que foi criado. E aí muitas vezes a gente não sabe por que as coisas estão acontecendo. Está acontecendo porque aquele que foi criado quer coisas espirituais. Aquele que foi formado quer coisa da terra. E aí aquela guerra tremenda. Paulo diz em Efésios que a carne, ela briga com o espírito com a carne. Está falando das duas naturezas. Quem está aí? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, e aí? Quem está dominando aí? É fácil você saber. Quem que está dominando? Talvez eu mesmo não seja a pessoa mais indicada para dizer isso. Talvez você vai ter que consultar minha esposa e meus filhos para saber quem é que está dominando em mim. Quem é que está aí?
que está dominando? O que está dominando essa carne aí? Ou ela está sendo dominada pelas coisas da terra? Ah, pastor, eu não consigo. Você não vai conseguir nunca. Se esse que foi formado, que é a imagem de semelhança do Senhor, esse, meu irmão, o diabo não toca. Nesse que foi criado, o diabo não toca. Porque o que é nascido de Deus, o maligno não toca. Mas esse que foi formado, meu irmão, ele vai puxar para a sua origem. Daqui a pouco ele está puxando. Entendeu? Daqui a pouco, os vícios é proveniente de alguma coisa gerado pelo quê? Pela terra. E aí, aqui que é terra, lá é terra, ela se atrai. Quem está aí? Ali foi gerada uma substância ali que veio da terra, aqui é terra, elas estão se atraindo. Então, eu preciso estar atento daquele que foi criado, que é a imagem e semelhança de Deus. Eu preciso buscar esta imagem e semelhança de Deus. Eu preciso desejar esta imagem e semelhança de Deus. Eu preciso querer esta imagem e semelhança de Deus, porque este é o homem que foi criado por Deus, e este, ele jamais será derrotado. Se ele estiver na posição que foi estabelecida pelo seu Criador. Só que presta atenção. A origem do que foi criado, do que foi formado é terra. É pó, e o pó volta. O que foi criado, a origem é o coração de Deus. Quando Deus coloca naquele Adão, sopra. Naquele Adão, ele soprou aquele que ele tinha criado. O homem, antes do pecado, ele tinha exatamente a semelhança do Pai. Mesmo o que foi formado, tinha a semelhança do Pai. Mas, entra o pecado, e o que nos faz semelhante com o Pai é a ação e a atuação do Espírito de Deus em nós. Fala para a pessoa que está do seu lado. Eita! O homem sem o Espírito Santo, ele só é o boneco de barro. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: sem o Espírito Santo, só o bonecão. Diga: o bonecão que fala, bonecão que manda. Mas quando você está encharcado com o Espírito Santo vai te revelando quem realmente você é em Deus. É o Espírito Santo. É Ele que nos traz a imagem do Pai. É Ele que nos revela quem nós somos. Não é o pastor. Que eu posso pregar aqui 10 dias. Se o Espírito Santo não codificar esta palavra no teu coração, não tiver abertura para revelar esta palavra no teu coração, você sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Não é o teu líder, não é o teu discipulador. O meu discipulador é muito fraquinho. É? Será que é ele mesmo? Olha para esse bonitão aí que vai pagar almoço para você. Aleluia. Fala assim. Não. Se foi o que foi formado é assim, ó. Formado não dá dízimo, nem a pau. Formado é... Não, irmão, é coisa da terra. Não, ele quer ficar rico, Depois, quando morre, deixa tudo para os outros. Mas ele quer ficar. Mas o criado não, irmão. O criado sabe que tudo é dele. Eu sou dele. Aquilo que eu estou administrando hoje, que nem sou dono, também é dele. Se eu tenho alguma coisinha, não é por causa, é por causa da misericórdia dele. É por causa da bondade dele. Agora o formado não é terra. Quero mais.
formado é ganancioso. O formado não quer saber de perdoar ninguém. Fala para esse bonitão que está do seu lado aí, fala assim: ainda bem que nós temos duas naturezas, a espiritual e a carnal. E eu não estou nem aí para carnal. Não está mesmo? Olha para ele e diga assim, faz uma pergunta olhando dentro do olho dele, dessa bolota do olho dele, fala, não está mesmo não? Não está não? A irmã falou, olha que sim, eu gosto de ser. E eu também. A minha ainda está, ela está falando, o meu formado ainda está mostrando a carinha. A grande estratégia desse que foi formado é levar o que foi criado para o inferno. E leva. Pastor, se ele criou a imagem e semelhança dele, logo o destino não está definido. Não! Podemos esquecer que entrou algo na terra chamando pecado. E o salário do pecado é a morte. Por isso que Deus, o Pai, aquele que me criou e criou você, olhando para uma reunião celestial, falou, filho, eu preciso resgatar o meu plano original. Eu preciso que a minha criação volte para mim. Aleluia. E Jesus diz, eu me apresento, eu vou derramar o meu sangue, eu vou pagar o pecado dessa humanidade toda através do meu sangue. Por isso, querido, para voltar para a origem, precisa passar pela obra da cruz do Calvário. Não tem como voltar para a origem do Criador, se não passar pela cruz do Calvário e pelo sangue de Jesus Cristo. Quem está entendendo isso aqui? Está confuso ou não? Está confuso? Então vou começar de novo. Estão entendendo? Está entendendo? Você é um termômetro. Aí, ó, tá até cantando aqui, ó. Pode cantar. Tinha que ter alguém pentecostal aqui. Amém, queridos? Estou te trazendo algo muito simples, ao mesmo tempo muito profundo. Começa a entender que essa natureza aqui, ó, não dê moleza para ela. Se você der moleza para esse bonecão aqui, ele te arrebenta. Ele arrebenta com o teu casamento. Ele arrebenta com as tuas emoções. Ele arrebenta com os teus sonhos. Essa carne aqui, se você der moleza para ela, ela te arrebenta em todas as áreas. Ei, eu não estou te falando de algo que eu ouvi falar, não. Eu estou te falando de algo que a gente vê todos os dias. Casamento sendo destruído, sabe por quê? Por causa de um momento de prazer com outra pessoa. Vidas sendo destruídas por causa da praga de um cigarro, de maconha, de cocaína, arrebentando com a tua saúde, arrebentando com a tua casa, arrebentando com o teu casamento, arrebentando com os sonhos do teu pai, da tua mãe, da tua família. E quem é que gosta disso? Carne, terra, um copo de cachaça, uma revista pornográfica. Cuidado com os teus olhos naturais, porque ele é terra. E ele vai voltar para a origem.
Põe a tua vida em ordem, irmão. Porque o Criador te espera. Diga, glória a Deus. Diga, o meu Pai, meu Criador, está me esperando. Logo, 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 eu, entenda aqui, não eu, não esse eu, não esse eu, não esse eu, não esse eu. Esse eu vai voltar para casa. Mas esse eu também volta para casa. Não adianta nada, irmão, viver 80, 90 anos nessa terra. Voltei para casa. Qual que era a tua casa? Mas era gente boa. Mas quem dominou só foi o bonecão. Ai, 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 também eu. Também digo ai, 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 eu também falo. Quem está recebendo essa palavra? Está recebendo, está recebendo? Está recebendo? Quem está recebendo aí? Eu preciso entender que a minha natureza humana, ela não pode dominar a minha vida. Quem tem que dominar a minha vida é o homem que foi criado à imagem e semelhança do meu Pai. Quando esse está no comando, meu irmão, as pancadas vão vir. Mas você vai ver assim, o homem que foi criado vai te levar para a cruz, vai dizer, mas Jesus sofreu muito mais do que isso. E não por causa dele, ele sofreu tudo isso aí por minha causa. Não por causa do pecado dele, ele sofreu isso por causa dos meus pecados. Aí quando vem alguém que não gosta de você, você vai falar assim, eu vou continuar amando, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar os que me perseguem. Aí você vai falar assim, o que foi formado quer saber disso? Não, comigo não. Lhe bateu? Isso é do formadão, bonecão. O criado vai dizer assim, Jesus disse assim, se der um no teu lado, dá o outro. Isso é um formado, o que ele foi formado do pó, não dá conta de fazer isso não. Bateu, levou, não tem não. Falou de mim, eu também falo. Vem conversa comigo. É assim não. Eu sou cristão, mas não sou besta. Não, você que pensa. É assim não. Agora o que foi criado está dizendo assim. Oh, Jesus, tem misericórdia. Tadinho. Quem está dominando na vida de quem está batendo em você não é o criado. Porque o que foi criado nunca bate em ninguém. Recebe. O que foi criado sempre está com a mão estendida para abençoar. Abençoa os que vos maldizem. Abençoai, não os amaldiçoeis. Porque aquele que você abençoar, este vai ser abençoado. Mas aquele que você amaldiçoar, este vai ser amaldiçoado. Toma cuidado em mexer com uma pessoa de Deus que está cheia do Espírito Santo quando sai uma palavra da boca de uma pessoa dessa. Tem gente brincando com fogo e não sabe, daqui a pouco se queima. Vamos encerrar. Diga assim, agora não vale mais. Tinha que ter falado antes. Nós estamos aqui para quê, irmão? Nós estamos aqui recebendo essa palavra culto após culto, domingo após domingo, terça após terça, discipulado após discipulado, célula e assim por diante. A troco de quê, irmão? Para que ele cresça. E este que eu digo é o criado, o que está aqui, ele não desaparece. Este vai reinar com Cristo.
Este tem a autoridade do Cristo. Você vê alguém na carne, irmão, querendo ter autoridade, ele vai ser desmascarado já já. É questão de tempo. Porque isso aqui não tem como ter autoridade do céu, porque a origem é terra. Recebeu aí? Está recebendo? Eu quero mais, eu quero é mais. Quem quer mais? Quem quer mais? É assim que funciona. Duas identidades, diga assim, duas identidades. A criada e a formada. Não são, essas duas identidades estão presentes na minha vida e na sua. Por isso que diz assim, Deus é o Criador de todos, é verdade? E do homem, isso é interessante, do homem que foi criado, Deus é o Pai de todos. Todos foram criados à imagem e semelhança. Que no decorrer da vida as pessoas perdem esta imagem. E aí querem que Deus continue sendo o Pai. Não dá conta nada, bobo? Todos são filhos de Deus. O criado, sim. Aí o cara está vivendo no que o formado está determinando. Meu Deus é meu pai. Não, é teu pai se você tiver a semelhança dele. Se você traz dentro de você o DNA dele. Aleluia. Vamos ficar de pé.